desta jornada profética. É o segundo dia em que, mais uma vez, a palavra será ministrada neste lugar. E ela vai entrar em nossos corações. E ela será, ó Pai, gravada na tábua dos nossos corações. Senhor, faz a tua obra. Faz o teu querer aqui neste lugar. Prepara o nosso coração para a santa palavra. E eu sei, ó Pai, que neste ato de fé, que daqui a pouquinho, depois da palavra, mais uma vez nós vamos fazer pela fé, molhando, lavando as nossas mãos nesta água, haverá o resultado, porque tudo é possível ao que crê. O Senhor, ó Pai, quando untou os olhos daquele cego e ordenou que ele fosse até o tanque se lavar, que ele obedeceu o processo, crendo, ele foi curado. E esta jornada profética foi revelada pelo Espírito do Senhor. Diga comigo assim: meu Deus, nesse mês eu vou receber em abundância tudo aquilo que eu ainda não recebi. São as bênçãos de Deus para a minha vida, para a minha família. Quem crê, aplauda o Senhor bem forte, mais forte. Podem se assentar. Fred, por favor. Aleluia! Glória a Deus! Deus tremendo. Glória a Deus. Quero saudar a amada igreja com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém! Glória! Dizer que Deus é bom. Aleluia! Ele cuida de nós todo o tempo. Verdade, Deus! Todo o tempo. Viu o pastor falar que tem pessoas que estão aqui que veio direto do trabalho. Que às vezes estão cansados, queria estar em casa agora tomar um banho, ter uma jantinha. Mas pode ter certeza que após aqui vocês vão ter esse momento. Mas aqui estão recebendo muito mais do que esse momento para receber lá em casa. Isso lá em casa vai ser um complemento que Deus vai estar derramando sobre nossas vidas e que Ele tem para poder derramar em nós nesta noite. Eu vou convidar a igreja para poder ficar de pé. Ficar nesse culto daqui não é brincadeira. É Glória a Deus, aleluia! É o frio, as borboletinhas na barriga. Mas se Deus chamou, Ele sabe o que Ele vai fazer. Eu só quero ser simplesmente um vaso. E Deus esteja nos usando. Vou pedir que abra a palavra em Atos, no capítulo 9. Nós hoje vamos estar aprendendo com o grande apóstolo Paulo. É um homem que de fariseu se tornou um grande pregador da palavra de Deus. Capítulo 9, nós vamos ler do 1 ao 19. Quem já abriu, diga amém. Amém. Quem não encontrou ainda, misericórdia, a gente vai esperar mais um pouquinho. Amém, irmãos? Então vamos ler a palavra de Deus, que o título é a Convenção de Saulo. Enquanto isso, Paulo, motivado pela ânsia de matar os discípulos do Senhor, procurou o sumo sacerdote. Pediu cartas para as sinagogas em Damasco, solicitando que cooperassem com a prisão de todos os seguidores do caminho, homens e mulheres que ali encontrasse, para levá-los como prisioneiros a Jerusalém. Quando se aproximava de Damasco, de repente, uma luz do céu brilhou ao seu redor. Ele caiu no chão e ouviu uma voz lhe dizer: Saulo, Saulo, por que você me persegue? Quem és tu, Senhor? Perguntou Saulo. E a voz respondeu: Sou Jesus, a quem você persegue. Agora levante-se e entre na cidade, onde lhe dirão o que fazer. Os homens que estavam com Saulo ficaram calados de espanto, pois ouviram uma voz, mas não viu ninguém. Saulo levantou-se do chão, mas ao abrir os olhos estava cego. Então o conduziram pela mão até Damasco. Lá ele permaneceu cego por 3 dias e não comeu e nem bebeu coisa alguma.
Havia em Damasco um discípulo chamado Ananias. O Senhor o chamou numa visão. Ananias, sim, Senhor, respondeu ele. O Senhor disse: vá à rua direita, à casa de Judas. Ao chegar, pergunte por um homem de Tarso chamado Saulo. Ele está orando neste momento. Mostrei-lhe numa visão um homem chamado Ananias, chegando e impondo as mãos sobre ele, para que voltasse a enxergar. Ananias, porém, respondeu: Senhor, ouvi muita gente falar das coisas horríveis que esse homem vem fazendo ao teu povo santo em Jerusalém. E ele tem a autorização dos principais sacerdotes para prender todos que invocam o teu nome. O Senhor, no entanto, disse: vá, pois Saulo é o instrumento que escolhi para levar minha mensagem aos gentios e aos reis, bem como ao povo de Israel. E eu mostrarei a ele quanto deve sofrer o meu nome. Grava esse versículo, irmão 16. E eu mostrarei a ele quanto deve sofrer o meu nome. Ananias foi e encontrou Saulo. Ao impor as mãos sobre ele, disse: Irmão Saulo, o Senhor Jesus, que lhe apareceu no caminho para cá, me enviou para que você volte a enxergar e fique cheio do Espírito Santo. Aleluia. No mesmo instante, algo semelhante a escamas caiu dos olhos de Saulo e sua visão foi restaurada. Então ele se levantou e foi batizado, e depois de comer, recuperou as forças. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Até aqui, irmãos. Vamos estar orando. Amado Deus, quero glorificar o teu nome. Pai, que neste momento, Pai amado, não sou eu aqui, mas a tua palavra vai falando ao coração de cada um que o Senhor permitiu estar aqui essa noite. Deus, que o Senhor venha ministrar e falar conosco através do teu servo, Paulo. Venha, Pai amado, mostrar para nós o nosso chamado, a qual o Senhor nos chamou para o teu povo, o propósito do Senhor em nossas vidas, quais os interesses do Senhor em nossas vidas, Pai. Tome em tuas mãos, fala de forma clara, não deixa nenhuma dúvida, Deus. Abrimos agora os nossos corações para o Senhor e desarmamos completamente para o teu agir. Que o Senhor venha mesmo derramar da porção do Senhor, porção sem medida. Fique à vontade no meio de nós e fala aos nossos corações, Senhor. Eu oro a Ti em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Então vamos aprender um pouco com Paulo esta noite. Poder acessar a igreja. Paulo, ele foi um dos grandes homens da sua época, o homem da Bíblia, de grande influência em sua época. Ele foi uma figura mais conhecida naquela época. Um camarada muito inteligente, de uma família muito rica, ele era de uma família judia. Paulo, ele nasceu lá na Cilícia, em Tarso, que chamava Paulo Tarso, ficava lá na Cilícia, que hoje é a Turquia. E Paulo foi chamado por Cristo para poder fazer a obra dele. Porque naquela época Paulo, ele era um fariseu, perseguidor da palavra, perseguidor do povo de Deus. E o que Deus viu justamente nesse Paulo? Oh, meu Deus, o que Deus viu justamente em Paulo? Um homem perseguidor, um homem temido pelos crentes. Talvez hoje, na nossa época, seria um grande feiticeiro, um homem perseguidor, um feiticeiro daquele que o povo tem aí na rua. Que as pessoas têm temor. E Paulo, ele é esse homem. E Deus, ele viu graça na vida de Paulo. Paulo, ele foi batizado com o nome Saulo. Na época dele, uma possibilidade que esse nome foi batizado trazendo honra ao rei Saul. Em comemoração ao rei Saul, ele recebeu esse nome Saulo. Mas Paulo, ele perseguindo a igreja, ele não estava fora dos planos de Deus. Ele estava fora dos planos de Jesus. Paulo, interessante, que eu fui agora à tarde, eu fui pesquisar a vida de Paulo. Falei, Deus, fala um pouco para mim sobre Paulo. Paulo, quando ele nasceu, Jesus já tinha aproximadamente 10 anos de idade. Quando Jesus morreu, ele estava com aproximadamente 23 anos. Com 28 anos, Jesus chegou na vida de Paulo. Então, de 28 anos, 67 anos, Paulo foi morto em Roma, que foi decapitado. Paulo passou por um processo muito doloroso ao aceitar Jesus. E é interessante
que Jesus, ele não deixa isso sem ser informado para Paulo. E como para nenhum de nós, né? Nós vamos ver aqui no versículo 16, como eu pedi que os irmãos frisassem. E eu mostrarei a ele quanto deve sofrer pelo meu nome. O quanto nós devemos sofrer pelo nome de Jesus. Então Jesus chega na vida de Paulo e logo ele faz uma grande transformação na vida dele. Ele já logo muda o nome dele de Saulo para Paulo. Saulo era no seu tempo de fariseu, no seu tempo de perseguidor. Hoje você é meu cooperador. Hoje você faz parte do meu povo. E você vai adiante fazer o que eu tenho para mostrar para ti. Primeiro Jesus mostrando para Paulo quando ele tinha que sofrer por seu nome, Paulo não inibiu diante da situação. Paulo, ele não recuou. Porque mesmo assim, Deus, quando ele mandou o mensageiro dele, Ananias, ele falou, avise ele o quanto ele vai ter que sofrer pelo meu nome. O quanto ele vai ter que sofrer pelo meu evangelho. Então é interessante, irmãos, que quando Jesus chama Paulo, ele já avisa ele que vai haver sofrimento. Jesus, quando ele foi para a casa do Pai, ele chegou para os discípulos dele e ele falou, no mundo tem as aflições, mas tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo, e vós vencereis também o mundo. Vocês farão coisas muito mais do que eu farei, porque o meu tempo aqui foi curto, vocês vão ter um tempo maior. É isso que Jesus estava falando, então vocês vão ter um tempo maior, vocês vão poder fazer coisas maiores. Porque eu estou indo para a casa do Pai preparar moradas, mas eu vou deixar com vocês o Consolador, o doce Espírito Santo, para poder estar fazendo a obra junto com vocês. Então, nesse mesmo instante, Deus chama Paulo, mas Paulo também ele não existe. Então, Deus está todo o tempo falando: vocês irão sofrer por causa do meu nome, por causa do meu evangelho. Então, irmãos, o que eu quero passar para os irmãos essa noite? O quanto que nós temos está se posicionado, como Paulo teve diante do chamado. Paulo logo saiu a anunciar Jesus assim que ele aceitou. E logo saiu a anunciar o evangelho de Jesus. Ele foi para as sinagogas revelando ao povo que Jesus era o Filho de Deus. Paulo precisava ganhar tempo, pois ele passou muito tempo dispersando o povo, tirando o povo que caminhava com Cristo, o povo de Deus. Então ele precisava ganhar tempo. E Paulo ele não perdeu tempo. Assim logo ele já caiu logo para a sinagoga para anunciar logo. Jesus, ele é o Senhor, ele é o Filho de Deus. Ele entrou na minha vida, ele me transformou. Hoje eu sou uma nova criatura. E as pessoas, quando viram ele, ficaram espantadas, mas não era esse o perseguidor? Não era esse que ficava perseguindo o povo de Deus? Os que seguiam a Cristo? Esse não era o fariseu? E hoje ele está falando desse Deus que nós seguimos. Então, irmãos, nós não podemos perder tempo no nosso chamado. Verdade, Deus. O que Deus tem para transmitir para nós através da vida de Paulo? Nós precisamos ser o Paulo de hoje. Deus hoje está chamando Paulo para poder fazer a obra dele nessa terra. Irmãos, nós não podemos ficar inertes, sentados no banco da igreja, só simplesmente esperando pelo sacerdote. O pastor é que está ali, ele é que recebe para isso, ele é que tem que fazer isso, ele é que tem que correr atrás, e eu estou aqui no meu canto. Não, irmãos. Não. E hoje eu vou conversando à tarde com o pastor Isaac, e ele me deu a palavra ovelha que gera ovelha. Verdade, Deus. Então é a ovelha que gera ovelha, irmãos. Nós precisamos, nós sairmos para este mundo, porque o mundo ele está gritando, gemendo. O mundo está precisando de Cristo. A gente nunca viveu um tempo que tantas pessoas estão necessitadas de Cristo. Verdade, Deus. Principalmente esse momento agora. É tanto engano, é tanta mentira. Né? A gente vive agora um momento político terrível, que a gente vê pessoas se preparar para enganar o povo, para enganar a gente. E são pessoas que estão sedentas por Cristo. Essas pessoas fazem qualquer coisa. Hoje está dentro do carro, minha esposa está falando assim, rapaz, essa pessoa faz qualquer coisa, porque estava um político no Instagram falando que ele foi a mensagem dele, que estava ceifar a vida dele. Um camarada aí, e ele falou assim, rapaz, o cara criou, depois ele vai descobrir, o cara criou toda a situação para poder tentar tirar a volta do outro. Eu falei assim, o que o ser humano faz pelo poder? Então essa pessoa está carente de Cristo. E Jesus está carente de Paulo na igreja dele. Nós precisamos levantar do banco. Nós precisamos ir até anunciar o Evangelho de Cristo.
A pergunta que nós podemos fazer para nós: quem sou eu no reino de Deus hoje? Eu sou o Paulo ou eu sou o Saulo? Mas pregador, Saulo foi um perseguidor. Mas, irmãos, às vezes nós estamos sendo talvez um Saulo dentro da igreja de Deus sem perceber. Sem perceber, a gente está sendo o Saulo dentro da igreja. A gente ficando inerte no banco da igreja. Porque a gente olhar que a gente tem Jesus, a vida que Deus tem transformado na nossa vida. Eu tenho testemunho já uma vez aqui nessa igreja, da onde eu saí. Meu pai é um ex-morador de rua, uma pobre que só a graça de Jesus Cristo. Eu era chamado por salsicha, porque minha mãe dava comida para 3 filhos, às vezes eu ficava sem comer, porque não tinha coisa. E eu já ia fazer a hora, lembra, um bolinho de farinha molhada e botar na nossa boca, com sal, coentinho e às vezes um pedacinho de carne perdido daquele meio ali, porque não tinha muita coisa. E eu falava assim: a gente vai vencer essa vida. Mas não é vencer de forma desonesta. É vencer com batalha, com luta. E eu louvo a Deus porque aos 15 anos Deus entrou na minha vida. E aí começou a transformação. Então esse Deus que causa isso, irmão, nós temos que levar para outros lá fora. Nós temos que levar para lá para fora. Nós temos que fazer esse evangelho propagar. Nós temos que ser um cooperador no reino de Deus. Nós não podemos chegar aqui simplesmente dentro da igreja e ficar inerte. A carga fica pesada para o sacerdote. A carga sozinho para ele fica pesada. Mas se cada um de nós pegar junto um arado, aí vai ficar mais leve. Aleluia! E aí a gente buscar vidas. Porque Jesus, ele está com sede de vidas. E Jesus, ele está necessitando de Paulo no reino. Eu quero frisar aqui 3 pontos, a qual nós podemos estar sendo um Saulo no corpo de Cristo e talvez a gente não está percebendo da nossa vida. E é duro, irmãos, mas foi a palavra que Deus fez e às vezes exortação até para mim. Porque às vezes a gente perde oportunidades. Nós perdemos a oportunidade de ser o Paulo e a gente passa batido. Então, 3 pontos que podemos estar sendo Saulo no corpo de Cristo. O primeiro dele é viver o Evangelho sem compromisso, sem conhecimento, sem vida de oração. Não tem como servo do Senhor a gente se manter em pé no corpo de Cristo, sem uma vida de leitura da palavra, de conhecimento da palavra, sem uma vida de oração, de busca por Deus, de intimidade com o Pai. Nós não podemos sobreviver. Nós ficaremos desidratados, nós ficaremos desnutridos e qualquer vendavалzinho, qualquer palavrazinha que chegar até nós é motivo para ele poder cair. Irmãos, o que eu estou passando para a igreja é o que eu venho, Deus ministrando na minha vida desde a semana passada até hoje. Deus veio proporcionando isso. E eu falei: meu Deus, por que tudo isso? Porque eu estava viajando em Teixeira de Freitas da semana passada, eu encontrei um colega a qual nós fomos batizados juntos. E o camarada desviado, completamente. Eu cheguei para a esposa: Maria, aí, Wagner, assim, ó, desse jeito aí. Eu falei: meu Deus, por que isso? Sabe o que é isso, irmãos? A palavra, a vida de oração, a busca em Deus. Um atleta, ele não vai jogar bola, ele não joga uma partida sem com muito treino. Você não consegue fazer uma pedalada de 50 km. Eu gosto de pedalar, estou parado, então os colegas me chamam para voltar. Eu falei: não, você te pega 50 km. Cara, se eu faço 50 km, eu vou infartar. Porque eu estou há 3 anos sem pedalar, eu não aguento, eu tenho que dar só 10. E olhar que 10 vai ser muito esforçado, por falta de preparo. E assim é a nossa caminhada com Deus. Nós precisamos estar preparando todo dia para ele poder virar esse Paulo. E Paulo, ele foi preparado. Nós tivemos, eu e minha esposa, a oportunidade, Deus nos deu essa graça de ir a Israel em 2022. E lá nós passamos por alguns locais onde Paulo passou. E eu falei: meu Deus, esse homem fez toda essa trajetória e a gente andando de ônibus, de carro, ia longe. Eu falei: esse homem fazia isso como a pé, caminhando, de navio, de barco, de todo jeito, mas ele ia fazer o Evangelho. Ele ia levar o Evangelho. Ele ia levar esse Cristo a qual ele encontrou. Paulo entrou uma sede dentro dele
dele apresentar esse Cristo, a qual essa sede tem que existir dentro de nós. Quando nós encontrarmos esse Cristo, tem que ter essa sede de todos os dias, nós apresentarmos esse Cristo para aqueles que ainda não conhecem. Essa luz que entrou em nossas vidas, entrar na vida daquele que não conhece a Cristo. Então nós podemos estar sendo salvos, irmãos, quando nós vivemos uma vida rasa dentro do corpo de Cristo. Porque nós estamos vindo aqui, porque talvez o ambiente é bom, tem uns amigos legais, tem as pessoas boas, fiquei amigo do pastor, e aí estou indo lá. Mas Jesus, ele quer muito mais. Jesus, ele quer muito mais isso. O segundo ponto que nós podemos estar sendo salvos no corpo de Cristo é uma vida cristã sem testemunho. Nós não damos testemunho, irmãos. Nós estamos afastando pessoas do corpo de Cristo. Eu falo sobre testemunho, eu me lembro de uma história com meu pai. Meu pai tem casa de aluguel, levou a casa uma vez para um camarada. Esse camarada, pela misericórdia de Deus, cristão. Pastor, esse cara saiu e ele gostou do vaso da casa. O vaso cachacoplado. Naquela época eu tinha lançado o vaso cachacoplado, meu pai pegou o vaso, botou. E o camarada mudou da casa, e ele pegou, arrancou o vaso e botou outro vaso no local. E quando o pai chega lá e vai recebeu a casa e tal, e quando chegou lá, falou assim: olha esse vaso que estava. Não entrou na cabeça dele, não, é isso aí. Não é. Porque ele botou meu pai na confusão, que era aquele vaso. E meu pai estava acreditando na conversa dele. Deve ser esse mesmo, não estou lembrando direito. Mas era um outro vaso. Então, mau testemunho, irmãos. Um camarada cristão sai de casa, só que ele conhece qual. Falou assim: não, o vaso não era esse, não era o vaso que estava ocupado. Ele levou o vaso. Meu pai vai atrás dele, chama a polícia, você vai lá, você vai lá, vai ali, fica os dedos. Não mexe com esse não. O camarada que tem coragem de levar o vaso, ele tem coragem de quebrar o pau do celular. Nessa idade. Eu falei: não vai, não mexe com esse celular, você vai lá, tira outro vaso, coloca aí, e deixa isso aí, com mau testemunho, irmãos. Então, quando a gente vive uma vida de mau testemunho, pode algum momento chegar alguém na igreja que me conhece e falar assim: meu Deus, esse cara é crente, que dentro dessa igreja. Que eu não fico, não. Aí o que eu ouvia sempre do meu pai, para mim ser crente, feito certos crentes que meu pai ainda não aceitou. Na verdade, ele aceitou Jesus, mas se distanciou, afastou por conta dos irmãos, que ele tinha sempre uma palavra que se uma vez nasceu na religião, e aquela religião tem que morrer, e os irmãos atacou ele e ele acabou voltando. Então, irmãos, a gente pode acontecer isso em nossas vidas. Isso a gente está sendo salvo no corpo de Cristo. Irmãos, ser servo do Senhor, ser cristão, pai do Senhor, glória a Deus, aleluia, aqui dentro é muito fácil. Verdade, Deus. Agora lá fora é que nós temos que levar essa luz. Aleluia. Lá fora é que as pessoas têm que levar o nome de Deus. E quando você falar, você tem respaldo. Você tem respaldo no que você fala. Então nós temos que ter esse cuidado para não ser esse sal no corpo de Cristo, trazendo esse mau testemunho para o vizinho nosso. É um desentendimento, é passar por um vizinho, não dá nem um bom dia. Esse camarada se diz que é crente, porque agora nem dá bom dia para o vizinho. Porque o vizinho não é crente, não, irmãos. Jesus, ele veio justamente para esses, para os perdidos. Os encontrados, estamos aqui. Aleluia. O terceiro ponto que nós podemos ser salvos no corpo de Cristo é não fazendo propagar o Evangelho, não evangelizando e não anunciando o reino de Deus. Então, se a gente vê na vida de Paulo, Paulo ele partiu intensamente. Paulo ele viveu a vida cristã dele de forma intensa. Jesus falou com ele: Ananias, vai lá e fale para ele que ele vai ver o quanto ele deve sofrer por meu nome. Então, o quanto ele deve sofrer por meu nome. Paulo de perseguidor passou a ser perseguido. Paulo foi sofrer agora, porque ele fez tantos cristãos sofrer. Ele falou assim: agora vou ter que transportar. Paulo foi parar na cadeia. Paulo foi humilhado. E assim, irmãos, Cristo chama nós. Cristo ele nunca ofereceu para nós um evangelho fácil, uma vida cristã fácil. Amém, irmãos? Amém. Uma vida cristã fácil. Cristo nunca nos enganou. Interessante que às vezes a gente aceita Cristo. Uma vez eu ouvi isso nunca, mas depois que eu fiquei crente, essa coisa está ficando pior na minha vida.
Parece que as coisas agora estão achando. Mas é isso mesmo, irmão. O mundo espiritual é real. O mundo espiritual é real. Então, a partir do momento que você aceita Cristo, a primeira coisa que vem é a gozação. Você já fica com vergonha logo no meio que você sentado. Eu sempre costumo falar para a pessoa, quando você aceitou Jesus, irmão, a primeira coisa, começa a caminhar fora do meio que você caminhava. Começa a mudar justamente os relacionamentos. É a primeira coisa para ficar mais fácil a sua caminhada com Cristo. Comece a mudar o seu relacionamento até no meio da família. Principalmente os da família. Que a palavra mesmo já fala, os maiores aniversários que a gente tem justamente os da família. Verdade, Deus. Então nós temos que ter coragem e se preparar para sofrer por Jesus, ser determinado e anunciar as boas novas do Senhor. O fim dos tempos está chegando. Jesus está às portas. Jesus está às portas. Então pense bem, há tantos anos atrás, Paulo já vinha anunciando e a gente nunca viu tantos sinais da vida de Cristo como a gente tem visto nesses últimos tempos. A natureza tem clamado, as pedras têm clamado, todos os sinais, porque eu creio assim, 80% do Apocalipse deve ter sido cumprido. 80% do Apocalipse a gente já vê ter sido cumprido. Hoje vê tsunami, começa a falar de tsunami, foi assim, gente, o que aconteceu no Rio Grande do Sul foi tsunami. Até hoje aquele pessoal sofre com o alagamento que aconteceu. Perder tudo. Guerra, maremotos. Um pai ficar estrupando uma filha por 8 anos. Jesus, coisa que a gente olha assim e fala assim, o homem vai ficar estarrecido. E se a pessoa quando a gente vê essas notícias, então a gente tem que correr. Jesus está buscando Paulo no meio da igreja dele. E aqui essa noite tem Paulo. Eu sei que essa noite aqui nós não podemos ficar no nosso local cômodo. Nós não podemos ficar na nossa zona de conforto. Deus, em todo momento, está nos dando oportunidade para poder a gente anunciar o Evangelho dele. Nós não podemos ser salvos no corpo de Cristo. Como é Paulo no corpo de Cristo? Irmãos, você passa por um momento que você está aqui na estrada, aqui você vê um acidente terrível. Deus está lhe dando uma oportunidade de você ser Paulo naquele momento ali. E às vezes a gente pega o celular hoje, filma e faz viralizar aquilo ali, aquela coisa terrível. Um acidente terrível, o cara está agonizando, está morrendo. Enquanto a gente pode buscar socorro. Enquanto a gente talvez pode vir e confortar um familiar que talvez está naquela situação ali também. Isso é a oportunidade que Deus está nos dando de sermos Paulo no corpo dele. De sermos Paulo no meio do reino dele. Nós não podemos perder a oportunidade que Cristo nos dá a todo momento. Nós não podemos usar da desculpa falar assim, eu não sei falar deste evangelho. Porque Jesus fala assim, vai, porque eu vou botar a minha palavra na tua boca. Aleluia. Simplesmente você falar para o irmão, falar assim, ó, Jesus te ama, no momento que ele está, pode ser uma grande palavra que vai entrar dentro dele, causar uma grande transformação na vida. Irmãos, nós temos que estar buscando a Deus todo o tempo em vida de oração, de busca. Buscando a Deus, sempre orar ele, Senhor, me ensina a entender os interesses do Senhor nesse dia. Levante da sua cama, Senhor, me dê direção para entender o propósito do Senhor na minha vida nesse dia. O que o Senhor quer fazer comigo nesse dia? Como o Senhor quer me usar? Irmão, nós temos que ser servos do Senhor no varejo, vai ser no atacadão, irmãos. Porque amanhã você não sabe o dia da manhã. O dia da manhã a palavra fala que basta seu próprio mal. Você não sabe se você está com vida ou não, então faça isso para Deus e viva intensamente hoje. Você está vendo como é fácil a gente viver Cristo? É viver o dia de hoje. É o cara pisar no seu pé e você não fazer cara feia. Amém, irmão? Estou em paz. É propagar esse evangelho de Cristo. É mostrar que você tem a luz em você. E Deus está nos convocando. Quando toda essa semana eu venho, eu fiquei conversando com Deus, meu Deus, por que isso? Vai dizer um pai tão benção, o cara saiu, a família está lá, a mulher dentro da igreja, aí quando eu pensei, não, lá vem já o filho. Olha, irmãos, vocês me perdoem, mas no tempo desse eu confrontei isso com um camarada dentro da igreja. Eu chega na igreja, pastor, camarada lindo da igreja,
meteu uma tatuagem tribal. Eu levantei e falei assim, moço do céu, o que foi isso? Ele virou para mim, você tem alguma coisa contra? Eu falei, não, e você não tem nada. Em mim eu tenho tudo. Aí eu falei, meu Deus, me dá uma palavra. Eu fiquei sem reação. Aí eu falei, mas deixa eu te falar, meu irmão, quem foi o pastor que fez isso aí? Porque eu achei massa, eu pedi para fazer para mim. Ele falou, não foi pastor não. Eu falei, então tá bem. Então. Glória a Deus e aleluia. Fique em paz, irmão. Estamos todo mundo em paz. Então é isso, meus irmãos. E a gente vê aquele ali, eu cheguei na vida do rapaz, aonde eu fiquei mais triste, quando eu vi o filho dele. E um colega meu de infância, quando eu vi o filho dele vindo, um adolescente, que tinha pince e brinco nas orelhas, tudo quanto é parte do corpo, eu conheci. Eu falei, meu Deus do céu. Sabe por quê, irmão? O sacerdote da casa não caminhava mais com Cristo. E aí isso já vai seguir, já vai empurrando. Então, essa vida aí é ver um salvo. Por falta de vida de oração, de busca, por falta de uma vida de aprofundamento na palavra de Deus. Nós não podemos ser. Nós nunca vivemos um tempo de tão analfabetismo no meio da igreja. Se esforcemos para ler um capítulo de Bíblia. Nós lá na igreja nossa, o pastor levantou a campanha em 3 meses, pastor. Leu o Novo Testamento. São 3 capítulos por dia. Gente, 3 capítulos do Novo Testamento é muito curto. 5 minutos você senta e você lê 3 capítulos. Lê 3 capítulos. E se pegar para o desafio, aí vão conseguir ler em um mês e vai conseguir ler o Novo Testamento 12 vezes no ano. Basta pegar e passar a sequência do para a gente não ser raso e a gente ficar sendo um Saulo no corpo de Cristo. A gente precisa ser Paulo na vida das pessoas. É levar esse Jesus vivo, a qual transformou nossa vida, a qual mudou nossa vida. Então isso eu tive de lição na vida de Paulo e tive de lição para a minha vida. O grande apóstolo Paulo, a qual de um perseguidor passou a ser perseguido por amor ao Evangelho de Deus. Irmãos, nós não podemos perder a oportunidade. Eu já estou finalizando e para finalizar eu só vou deixar um breve testemunho, pastor, que aconteceu comigo essa semana. Eu sou representante comercial, eu ia viajar e eu dormi de domingo para segunda com minha mala toda pronta, para segunda-feira cedo levantar. E nós temos um costume toda madrugada que levantamos para estar orando. Nós levantamos isso em casa. Só que a segunda-feira eu pedi a Deus a folga. Porque domingo, dia de culto, às vezes sai, dorme tarde demais. Porque para acordar cedo, irmão, tem que dormir cedo. Senão você não consegue. Fala, moço, fica levantando de madrugada. Dorme 9 horas. Se você não consegue levantar na madrugada para orar. Consegue. O problema é porque a gente quer ao nosso bom prazer e Deus depois. Então, se você fizer isso, a gente consegue. Então eu levantei e eu sei que quando foi 2 horas da manhã, o celular tocou, eu deixo o alarme para mim não me perder. Só que eu esqueci de desligar o alarme na segunda. E o alarme tocou. Eu levantei, falei, minha segunda, eu dormi um pouquinho, desliguei e voltei para a cama e não conseguia dormir. E aí eu fui para o meu canto de oração, falei assim, eu vou orar. Quando eu cheguei, isso já era 3h15 da madrugada, porque eu fiquei de 2 horas, 3h15, virando na cama e Deus levante para orar, levante para orar. Eu falei, eu temando. Falei, Senhor, hoje é segunda-feira, deixa eu dormir um pouquinho. Eu vou orar mais tarde, à noite, hoje eu oro à noite. Não madrugada, hoje eu oro à noite. Mas Jesus, ele não desistiu. E eu levantei e fui orar. Quando eu fui orar, entrou uma voz muito forte dentro de mim. Ele falou assim, você não vai viajar. Não viaje hoje. Eu falei, meu Deus, não viajar. Eu falei, Senhor, mas eu preciso viajar, Senhor, está chegando no final do ano, eu preciso deixar minha carteira toda aqui, eu preciso visitar todos os clientes. Ele falou assim, não é para você viajar hoje. Eu falei, amém. E continuei orando. Quando chegou no final da oração, eu falei, Senhor, eu posso viajar? Eu senti muito forte no coração, novamente, não é para viajar. E eu voltei para a cama, levantei cedo, minha esposa falou assim, amor, você não vai viajar? Eu falei assim, não, amor, Deus falou que não é para mim viajar. É para mim ficar aqui. Falei assim, amém. Louvado seja Deus. Mas, irmãos, eu sempre tive esse momento de oração. Quando Deus fala, eu fico em paz, porque eu sei que Deus ele sempre quer o melhor. Falei, Deus deu um livramento. Mas eu fiquei com aquilo ali durante o dia, martelando na minha cabeça. E eu falei assim, olha, mano, Deus falou, eu vou entregar hoje esse dia ao Senhor. E fiquei. À tardezinha eu fui para o monte orar, saí sozinho. Mas eu não vou comigo lá no monte orar. Ela falou, não posso, não. Então eu fiquei com ela orar.
e fui para o monte orar. Eu estou orando lá e estou conversando com Deus. Mas Deus, por que o Senhor não deixou eu viajar? Fala comigo, você, eu estou confuso. Foi coisa minha? Foi coisa do meu coração? Mas eu sei que foi a tua palavra, porque a tua palavra entrou e me trouxe uma paz. Então eu contentei. Subi os pássaros sobre a árvore, tem uma árvore lá no monte, e tem uma copa muito bonita. Aí subiu e começou a cantar, que esse pássaro, uns pássaros diferentes, marronzinho. Eu falei, Senhor, é a sua voz? E ele, nada. Eu falei, meu Deus, eu vou deixar sair daqui se o Senhor me dar um sinal. Aí chegou uma mensagem no meu celular. Essa mensagem está aqui, eu vou até ler para os irmãos, que é uma mensagem bem curtinha, que meu tempo está esgotando. E essa mensagem chegou, mas só que eu não dei atenção a ela. Mas eu continuei, eu falei, Senhor, estou encerrando, já são 6 horas, a mensagem chegou às 17h52. Eu falei assim, mas está tudo bem, eu me submeto ao Senhor. O Senhor não quer me revelar, amém. O Senhor é Deus, continua sendo Deus, e eu fiquei sem viajar e não vou viajar. Eu vou obedecer ao Senhor, o Senhor falou, não vou viajar. Aí, quando eu entrei dentro do carro, Deus falou assim, olha a mensagem no seu celular. Eu falei, meu Deus, mensagem no seu celular. Aí eu saí do carro, desci, cá na frente do porteiro, e disse, olha a mensagem no celular. Aí eu treinei e toquei. Aí quando eu saí cá na frente, ali o monte ali na Avinó, quando eu saí na pista, eu acho que eu fui naquele posto ali na frente, que a gasolina era barata, e fui abastecer. Quando eu botei o carro, estava uma fila de carro, entrei na fila, e Deus mais uma vez falou assim, olha a mensagem do seu celular. Quando eu li a mensagem estava o seguinte, boa noite, seu Fred, tudo bem? É o Wildo Vogue, da T14, lembra? Aí eu falei, o Will, lembro. Eu tinha falado com esse camarada 3 anos atrás, a gente morava no condomínio, aí depois a gente vendeu a casa lá e saímos. E saímos da casa. Na mudança, ele saiu fora para ver, ele falou, você está indo embora? Eu falei, eu vim aqui conversar com vocês e tal. Aí conversamos ali, depois eu falei assim, fale do meu amor para ele. Eu falei assim, amém. Aí comecei a falar do amor dele, ele falou assim, eu posso seguir, ele achou lindo. Então ele falou assim, você não quer fazer uma oração na minha casa? Eu falei assim, vamos. Aí fiz lá uma oração na casa dele e entreguei a palavra para ele. E falei assim, olha, Jesus tem um plano muito grande na sua vida. Você está fugindo, mas um dia ele te fiz. Você não resista, porque enquanto a vida há chance. Mas Jesus, ele quer fazer uma grande transformação na sua vida. E saiu, eu vi que os olhos dele lacrimejou todo e deixei a palavra. Aí eu respondi, boa noite, Will, tudo bem? Te conheço sim, claro. Ele falou assim, amanhã vou à casa de oração. É chegada a hora do que você profetizou na minha vida. Glória a Deus. Aleluia! Irmãos, é ser Paulo na vida das pessoas. É ser Paulo na vida das pessoas. No final ele ainda encerra, ele falou, eu nunca esqueci as palavras qual você falou na minha casa. Elas ecoam dentro de mim até hoje. Então, irmãos, essa oportunidade Deus dá a cada um de nós, e nós não podemos perder. Esse rapaz tinha falado do amor de Cristo para ele há 3 anos atrás. Ele é de uma família muito católica, inclusive o irmão dele, padre, trabalhou lá no Vaticano com o Bento, o Papa Bento é muito amigo dele. Só que começou, eu creio, eu vim entender agora, estou chamado, porque o irmão dele agora deixou o ministério e casou. Casou lá na cidadezinha de Lourdes, na Suíça, e ele disse que teve uns 30 dias até, ele até passou lá em Roma e foi visitar o Papa Francisco. Ele mandou uma mensagem e o Papa recebeu ele. Para você ver a influência que essas pessoas têm e a influência na vida da família desse camarada. E o que Jesus falou? Que ele só queria isso, porque é um instrumento que ele está tirando no meio daquela família para ele começar a fazer toda uma transformação na família. Uma família muito idólatra, muito envolvida, mas Deus tem planos. E Deus vem nessa vida desse rapaz. Então, irmãos, isso aqui foi Deus falando todo o tempo. O que eu estou passando aqui, Deus veio ministrar sobre minha vida. E hoje à tarde eu estou fazendo a reflexão. Deus usando Paulo, falando assim, olha, nós temos que ser pessoas incessantes no corpo de Cristo. Nós não podemos perder a oportunidade. Porque, olha, um grande exemplo, Jesus, ele me parou. Não é amor para mim, é para Deus.
Mas ele me parou porque eu tinha ministrado para ele. Se eu falo com ele que eu estava em viagem, ele ia na igreja. Fala assim, olha, eu estou viajando, não estou aí e tal, chega final de semana, domingo você pode ir lá e tal. E eu tinha uma viabilidade ainda no domingo e eu não ia. E talvez no domingo a igreja muito cheia e ficava com vergonha. Só que ele já falou para mim, chegou a hora que você profetizou. Eu quero entregar minha vida para Jesus hoje. Eu falei assim, amém. Eu falei, vai lá na igreja hoje, às 19h30, estão lá te esperando. Quando eu cheguei, às 19h29, ele ainda estava lá. Já estava lá na frente de casa, o pastor mostrou, lá, fez o sinal. Eu falei, olha, no conselho de ladeira, ele falou assim, hoje chegou o grande dia a qual você profetizou. Irmãos, as pedras estão clamando. A palavra entrou dentro desse rapaz e ecoava todo o tempo. E ele falava que ele entrava dentro do quarto, que uma vez eu falei para ele, lá na hora eu falei assim para ele, você entra dentro do quarto e ore sozinho. Peça a Jesus para te visitar. Peça a Jesus para falar contigo. Jesus vai falar com você dentro do seu quarto, sozinho, no seu secreto. E ele passou daquele tempo a fazer isso. Ele disse que ia, ele falou assim, Fred, eu não domingo na missa, mas era vazio, não entendia, não sentia nada, porque eu já sabia tudo o que ia acontecer. De trás para frente, só que para trás, tudo que já ia se repetindo e tal. Só que eu entrava e saía, eu não sentia nada. Eu falava, meu Deus, eu quero sentir o Senhor, eu não estou sentindo nada. Quando eu chegava em casa, a palavra que você falou batia dentro de mim. As palavras que você falou batiam dentro de mim. Eu falei, as palavras de Deus faziam diferença dentro da sua vida. Então nós não podemos perder a oportunidade. Nós precisamos ser Paulo na vida das pessoas. Ser Paulo no corpo de Cristo. Vamos ficar de pé, irmãos? Nós já estamos encerrando. Então, nós vamos ser Paulo na vida das pessoas. Irmãos, vamos estar agora intercedendo, clamando ao Senhor, pedindo que Jesus entre em nossas vidas e que Jesus, a igreja pode orando, que Jesus venha fazer a diferença em nossas vidas. Senhor amado, nós estamos aqui diante do Senhor, Pai. O Senhor mostrou para nós, Pai amado, a vida de Paulo, um homem que foi um grande perseguidor da tua igreja, um fariseu, um homem que detestava o teu evangelho, que detestava o teu povo, mas o Senhor entrou na vida dele e o Senhor o transformou e trouxe ele, Pai amado, para o teu povo, que de perseguidor ele passou a ser perseguido por teu amor. Deus, muito obrigado, porque nós possamos ser perseguidos pelo Senhor, mas nós teremos